Meus irmãos, vamos orar, vamos falar com Deus. Esse culto da palavra aqui a gente reserva um tempo maior para o aprendizado. Só que o seguinte, irmãos, Deus só vai falar conosco se a gente quiser ouvir. Você concorda comigo? Não adianta a gente, Senhor, fala comigo, se a gente não quer ouvir Deus. O que eu te aconselho em dia de culto, principalmente para os jovens? Se você senta ao lado de um colega, você é tentado a conversar, sabia? Então fica longe, distancia, e quando estiver ouvindo a palavra, anote, vibre, celebre, porque cada palavra que é ministrada aqui, ela tem o poder de mudar as nossas vidas. Independente de quem sobe aqui, Deus tem usado de uma maneira muito especial. E vou dizer mais, gente, olha para cá. Não existe culto mais importante que o outro. Não existe culto melhor que o outro. Eu gosto do culto domingo, gosto de campanha. Não. Todo culto Deus está presente. E se a gente vier para cá para ouvir a voz do Senhor, abrir o nosso coração, Ele vai falar conosco de uma maneira especial. Tá bom? Então abra teu coração e já pode aplaudir o nome do Senhor. A palavra já está com o presbítero Gilberto. Que Deus te use muito. Viu? Aí, Clezão, quem canta bem, canta. Pediu para eu cantar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tem meu coração para... Vamos cantar? Faz em mim morada eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Mais uma vez. Fica, Senhor, já se faz tarde. Faz em mim morada. Em mim morada. Fica, Senhor, meu Salvador. Espera só um pouquinho, para ensaio ficou ótimo, para ensaio. Tem gente que nem cantou, tem gente abrindo boca. Vamos cantar com fé, com alegria. Fica, Senhor, já se faz tarde. Só vocês. Tens meu coração para pousar. E aí. Faz em mim morada plenamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Mais uma vez. Fica, Senhor. Fale isso com Deus. Para pousar. E aí. Faz em mim morada plenamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aplauda o nome do Senhor. Obrigado, presbítero. Aleluias. Glória a Deus. Quem veio aqui nessa noite para receber da parte de Deus uma palavra, amém? Nosso Deus é um Deus de resposta. Quem aqui veio em busca de uma resposta, amém? Nosso Deus é um Deus que fala, amém? Abra sua Bíblia, no Novo Testamento, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 6. Obrigado, pastor, pela confiança. Eu tive que me ausentar um pouquinho. Hoje está, nesse exato momento, o bairro Olímpio está ganhando uma nova escola, né? Então, está sendo inaugurada uma escola aqui em Patrocínio hoje. Eu acho que enquanto está abrindo escola, é melhor do que está abrindo outras coisas, né? Então, eu ainda acredito que a educação ainda é um processo onde as pessoas podem ser transformadas pela educação
Então eu peço desculpa por ter ausentado um pouco para estar presente lá nesse momento de inauguração. Amada igreja, hoje é sexta-feira, e como é que é o nome do culto? Culto da? Quem gosta aqui da palavra de Deus, amém? Amado, eu sou suspeito porque eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Se eu não ler 1, 2 horas a Bíblia todos os dias, para mim o meu dia não vai. E é um manual de vida, amados. Muitas das vezes nós erramos em alguns procedimentos como pai, como filho, como profissional, até como obreiro, porque muitas das vezes nós não estudamos a palavra de Deus. A Bíblia não foi feita para ler. Mas como assim, presbítero? A Bíblia foi feita para ser meditada, estudada. Então, você lê 10 minutos, você está lendo a Bíblia, mas você não está meditando. É necessário que para que nós sejamos prósperos em todas as áreas da nossa vida, é necessário que nós meditamos dia e noite na palavra do Senhor. Eu acredito que nós estamos no melhor lugar. Porque é uma sexta-feira, enquanto muitos estão fazendo outras coisas, preenchendo a vida com outras coisas, nós estamos aqui para aprender sobre a palavra de Deus. Amados, o texto de João capítulo 6, a partir do versículo 22 em diante, nós não vamos ler tudo porque o texto é grande, mas hoje eu quero falar um pouco sobre Jesus é o pão da vida. Repita comigo, Jesus é o pão da vida. Amém? Quem crê nisso? Que Jesus é o pão da vida. Amém? Então vamos lá, a partir do versículo 48 em diante. João capítulo 6, a partir do versículo 48 em diante. Está escrito, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra ou não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, aleluia. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Amados, vamos entender um pouquinho, porque os próprios judeus faziam algumas perguntas interesseiras a Jesus, mas o que mais me admira em Jesus é o seu poder de argumentação. Talvez se fosse um de nós, quando alguém nos faz uma pergunta, muitas das vezes nós não queremos nem responder. Mas Jesus, ele nos dá uma lição aqui de paciência. Porque se você começar a ler João 6, do 22 até o último versículo que nós lemos, os judeus estão o tempo todo questionando a Jesus.
Quando eu comecei a fazer a escola de batismo, antes de eu descer as águas do batismo, o professor de escola bíblica na época passou aperto comigo. Porque eu sempre fui criado, desde os 10 anos, eu ajudava a igreja. Fui coroinha dos 10 aos 17 anos, fui catequista de crisma, inclusive o Mateus, não mente, né, Mateus? Foi meu crismando, hoje Deus nos libertou, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Graças a Deus, pela graça de Deus, Deus nos resgatou. Então eu vim para a igreja evangélica com muitas dúvidas. E às vezes, até hoje, nós temos algumas dúvidas. Mas a dúvida não procede de Deus, porque nós temos a fé. E quem tem fé, confia em Deus. Então, algo que nós temos que confiar de corpo e alma e espírito, é a palavra de Deus. Eu quero tranquilizar alguns corações aqui. Talvez você que entrou aqui pela primeira vez, não foi fácil para mim tomar essa decisão, de deixar a religião para estar nos pés de Jesus. Eu quero te dizer com toda a palavra, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. De aceitar Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Hoje eu creio que Jesus é verdadeiramente o pão vivo que desceu do céu. E essa era a dúvida dos judeus. Nós temos que ter essa convicção de que Jesus é o pão da vida. É o pão que nos alimenta espiritualmente e que nos leva à vida eterna. Porque o pão de padaria, o povo que os judeus citavam aqui, eles comiam do maná, mas eles morreram, eles pereceram no deserto. E hoje o mundo está oferecendo muitos pães. E muitos de nós estamos caindo na cilada do diabo. E eu faço uma pergunta para você nessa noite retórica, você não precisa responder. Qual é o pão que o mundo tem te oferecido? Qual é o alimento que o mundo tem te oferecido? O que a internet, a televisão tem te oferecido? Qual é o pão que a televisão está dando para nossas famílias nos dias de hoje? Jesus, ele está preocupado porque os judeus estavam interessados apenas no pão que enche o estômago, que mata a fome física. Jesus, ele estava preocupado não com o pão que nós vamos comer amanhã, mas com um pão que nos leva à vida eterna. É esse texto que está nos ensinando hoje no culto da palavra, que Jesus é verdadeiramente o pão vivo que desceu do céu. E se eu fosse você, eu já estava alimentando esse pão, porque o nosso pão é a palavra de Deus, amém? É a palavra de Deus que nos liberta, que nos cura, que nos salva, que nos transforma e que nos seja cheio da presença de Deus. É a palavra de Deus que preenche esse vazio que o mundo não pode preencher. Não tem como uma pessoa que se diz crente dizer que tem um coração vazio. Cada culto que nós viemos, nós temos que alimentar desse pão vivo. Não basta eu vir só no culto de domingo. Não basta só eu vir no dia de Santa Ceia. Todo culto é um pão vivo que está descendo do céu. Esse momento que nós ministramos a palavra, é um momento em que Deus está entregando a nós o pão vivo. E quem comer deste pão, quem comer desta palavra, terá a vida eterna. Muitos pregadores, eles complicam os evangelhos. Pregam um evangelho de fast food, uma comida que você entra para a igreja e sai pior. Se você entrar numa igreja, não importa o ministério, e sair vazio, pior do que entrou, tem alguma coisa errada. Você não comeu do pão vivo. Porque o evangelho, ele vem para nos alimentar. E o que está faltando no mundo hoje é a gente alimentar da palavra de Deus. Quando a gente observa esses noticiários, cada dia um homicídio, cada dia uma tentativa de homicídio, cada dia uma tragédia, é porque essas pessoas estão famintas. Elas estão sedentas da palavra de Deus. Mas eu e você,
aleluias, que tem a marca da promessa. Você que já desceu as águas do batismo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E quem traz ânimo é a palavra de Deus. O combustível da nossa vida espiritual se chama a palavra de Deus. É por isso que nós temos que valorizar a escola bíblica dominical. É por isso que cada culto que nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos que dar valor. Porque o mundo lá fora está perecendo, está morrendo. As pessoas hoje estão ansiosas demais, preocupadas demais. Se entrou alguém aqui nessa noite ansioso, preocupado com o dia da manhã, eu tenho uma boa notícia. Deus quer entregar para você nessa noite um pão vivo, que desceu do céu. É o próprio Jesus Cristo, porque só Ele pode nos preencher a nossa vida. Só Ele pode matar a nossa sede. Só Ele pode matar a nossa fome. Somente Ele pode nos preencher e nos dar um amor tremendo. O interessante é que antes de Jesus exortar os judeus, no início do capítulo 6, Jesus ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele diz no versículo 14, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Esse não foi o propósito de Jesus, de vir a este mundo para se tornar rei. Jesus veio para se tornar servo. E Ele morreu por mim e morreu por você. Toda mensagem para quem é pregador, para quem já é pregador e para quem tem chamada de pregador, aprenda uma coisa. Se a sua mensagem não for uma mensagem cristocêntrica, você pode ser o que for, mas menos pregador da palavra de Deus. Porque se a mensagem não falar da pessoa de Jesus, as pessoas vão entrar na igreja e vão sair do mesmo jeito. Vão sair com fome. Muitas das vezes nós viemos ao culto, não temos tempo nem de tomar banho, nem de alimentar. Mas uma coisa é certa. Quando você ouve a voz de Deus, quando você alimenta da palavra de Deus, você sai renovado. Você sai cheio da presença de Deus. E é isso que Deus quer fazer com algumas pessoas que entraram aqui desanimadas, pensando desistir, sair do barco. Jesus me trouxe aqui nessa noite com autoridade para dizer, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Deus tem uma unção que vai te entregar nessa noite, então receba. Deus quer preencher esse vazio que está na tua alma. Porque o fato de Deus revelar aos homens que Ele é o pão vivo dos céus, é porque Ele não admite que nós soframos. Jesus não quer, Deus não quer que ninguém de nós soframos. Então por que soframos tanto na terra? Porque no mundo tereis aflições. Nós só vamos vencer este mundo, porque o reino de Deus não é deste mundo. Jesus é bem claro, o meu reino não é deste mundo. Mas nós estamos no mundo. Mas Ele nos alerta que mais importante do que o pão físico é o pão que nos leva à vida eterna. Muitas pessoas estão preocupadas. A mídia está preocupada. Quem será o novo presidente? Quem será que vai ganhar a Copa do Mundo esse ano? Amados, para nós que conhecemos a palavra de Deus, a única coisa que nos interessa é a vinda de Jesus. É o dia do arrebatamento. Então não dê ouvidos àquilo que o mundo está te oferecendo. Porque o mundo só nos traz aflições, preocupações. O mês de janeiro é um mês de ansiedade para muitas pessoas. É um mês onde a gente não sabe onde o filho vai estudar, onde eu vou trabalhar, principalmente quem é da área da educação.
Tem muitas pessoas ansiosas porque não sabe o dia da manhã, se vai trabalhar, se não vai. Amados, nós estamos no propósito de subir ao monte este mês. Eu quero liberar uma palavra profética, que aqueles que se sujeitar à palavra de Deus, aqueles que obedecer à palavra de Deus, aquele que se santificar, porque não existe avivamento sem santidade. E é isso que as igrejas estão carentes, porque não há avivamento sem santidade. Nós precisamos pagar um preço, nós precisamos orar mais, jejuar mais, alimentar mais desse pão vivo que desceu do céu. E eu tenho a certeza que Deus vai te honrar este ano. Talvez você não vê saída para o seu problema. Talvez você não vê soluções para o seu problema. Porque as expectativas, as perspectivas que a mídia nos transmite através das comunicações é que o país vai ser um ano difícil, que o Brasil não tem mais jeito. Não tem jeito sim, porque nós somos cidadãos celestiais. Quem governa a nossa vida não é presidente, quem governa a nossa vida é Jesus Cristo. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, então Ele há de honrar os seus. Aleluia! Não dependa nada de homens. Enquanto eu e você depender de homens, os problemas vão só piorar. Mas quando nós dependemos de Deus, quando nós temos a certeza que nós dependemos do Espírito Santo, você pode ter certeza. Podemos passar por desertos, podemos passar por vales, passarmos por muita dificuldade, muita tribulação, porque nós, enquanto justos, nós não estamos imunes às aflições do mundo. Os problemas vêm para o ímpio, vêm para o justo. Para de olhar para os ímpios. Para de comparar a sua vida financeira com a dos ímpios. Deus tem promessas na sua vida. Jesus, Ele multiplicou os pães e os peixinhos, um grande sinal miraculoso. E mesmo assim os judeus não compreendiam o que Jesus falava ao dizer acerca do pão vivo. A partir do versículo 16, Jesus ele vai andar sobre o mar. Um dia antes dos judeus questionar Jesus acerca do pão vivo, eles mesmo viram Jesus andando sobre o mar. E mesmo assim ainda não acreditaram que Jesus era o pão vivo que desceu do céu. Porque lá no versículo 22 diz, no dia seguinte a multidão que ficara do outro lado do mar, ou seja, no outro dia, Jesus disse aqui agora, olha, eu vou multiplicar os pães, eu vou multiplicar os peixes, eu vou andar sobre o mar, para eles ver o poder que há em Jesus. Posso te dizer algo nessa noite? No nome de Jesus há todo o poder. Poder para te curar, para poder te abrir portas, até mesmo onde há portas fechadas. No nome que está acima de todo nome. Você pode entender isso, que o nome de Jesus está acima de todo nome. Se o nome de Jesus está acima de todo nome, é porque Ele é poderoso. Ele pode fazer tudo na tua vida. Então creia somente que Jesus pode fazer tudo na tua vida. Ele pode mudar a sua situação da noite para o dia. Ele tem poder. Ele multiplicou os pães. Ele andou sobre o mar. E agora Jesus vai dizer o seguinte, agora eu posso pregar para esse povo. Primeiro Jesus mostra os sinais. Jesus não me curou da paralisia nas pernas, não foi depois que eu fui para a igreja, foi antes. Jesus vai dizer assim, eu vou te curar primeiro. Porque, amados, Deus me libertou da idolatria. Sabe o que é você, 20 anos seguidos, andar 80 quilômetros em vão? Deus me libertou da idolatria e é isso que Deus quer nos libertar. Idolatria não é só adorar imagens, não.
Quantos crentes hoje estão adorando? Adorando dinheiro, adorando bens, adorando cantores gospel. A primeira coisa que Deus quer nos libertar é da idolatria. Porque se tem uma coisa que chateia Deus, é você colocar Deus em segundo plano. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua, e as demais coisas lhe serão. Seja sincero, o que o mundo está buscando primeiro hoje? Deus ou as coisas? Amados, Deus não é coisa, Deus é espírito. Antes de Deus te dar as coisas, Ele quer que você adore a Ele, amém? Por um minuto você pode adorar esse Deus. Só para quem está entendendo, só para quem tem a marca da promessa, começa a adorar esse Deus. Isso é avivamento, é adorar Deus mesmo na prova. Porque depois, quando vem a vitória, é fácil adorar. Mas eu quero ver você agora adorando Deus. Em plena prova, em plena tribulação. Isso, adora a Deus. Faça como aquela mulher pecadora, quebra o teu vaso de alabastro, derrama tudo que está dentro de você nessa noite. Há um azeite dentro de você, queima esse azeite, aleluia, que é a presença de Deus, coloca para fora, você que ora em línguas, você que profetiza, você que adora, você que prega, começa a adorar a Deus, fecha o teu olho agora, fecha teus olhos, começa a adorar esse Deus que está dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer deste pão terá vida eterna. Para de pensar nas coisas terrenas. Para de pensar nas coisas da terra. Essa palavra é para você pensar na vida eterna. Para de preocupar com as coisas que vão acontecer. A igreja é para isso. É para nós prepararmos, porque um dia nós vamos ser cidadãos celestiais. Por isso que quando o irmão ora em línguas, quando adora o Senhor, você não entende, porque ele já é cidadão celestial. Porque lá nós temos que adorar a Deus o tempo todo. O culto é para isso, é para levar o povo de Deus a adorar a Deus. Culto sem adoração não é culto. É por isso que a sua vida não vai para frente. É por isso que a tua vida espiritual não desenvolve. Porque cada culto é a mesma coisa. Para de comer o pão do mundo. Alimente-se da palavra de Deus. Porque para cada situação que nós vivemos na nossa vida, Deus tem uma resposta. E aí os judeus começam dizendo, quando pois viu a multidão que Jesus estava ali, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Sublinha essa palavra aí. Tomaram os barcos. Sabe o que eu aprendo aqui? Atitude. Quando eles perceberam que Jesus estava ali em Cafarnaum, eles tomaram os barcos. Sabe o que está faltando na minha vida e na sua vida? Atitude. Atitude de cristão. Porque ser cristão dentro da igreja é muito fácil. Eu quero ver se você ser crente lá no teu trabalho. Lá na tua família, que despreza você porque você é um evangélico, te critica, te persegue. Muitas das vezes, o diabo usa a boca dessas pessoas para dizer, você está servindo esse Deus, para quê? A sua vida continua do mesmo jeito. Toma os barcos, irmãos. É o momento de nós tomarmos os barcos e ir até Jesus. E a igreja é para isso, é uma grande barca. Porque quem não estiver dentro da igreja, no dia da vinda de Jesus, pode ter certeza. Quando eu falo estar dentro da igreja, não é estar dentro do templo, não. Você é templo do Espírito Santo. Por onde você colocar a planta dos seus pés, você é a igreja. Quando eu falo mal da igreja, quando eu falo mal de um irmão, eu estou falando mal de mim mesmo, porque eu sou uma igreja ambulante. Eu sou a igreja lá no meu trabalho, eu sou a igreja lá na minha família. Deus não está à procura de grandes templos.
Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Tem algum adorador aqui nessa noite? Aleluias! Hoje é sexta-feira, todo mundo cansado, mas eu vou dar glória a Deus. Eu vou abrir minha boca porque eu sei que esse Deus é o Deus do pão vivo que desceu do céu. É esse Deus que eu sirvo, aleluia! Liberte-se das idolatrias do mundo. As pessoas hoje querem preencher esse vazio, essa fome, com festas mundanas, com festas pagãs. Parece que no Brasil as coisas funcionam só depois do carnaval. Hoje várias pessoas me ligaram, que dia que a aula vai começar? Depois, falei dia 5, nas municipais. E alguns falaram assim, eu posso deixar para levar meu filho depois do carnaval? Eu falei, não. Com 5 dias de falta consecutiva, eu tenho que notificar a família por conceito tutelar. Parece que as pessoas hoje são movidas a carnaval, a jogo de futebol. Esse é o pão que o mundo está nos oferecendo. Por isso que as pessoas andam vazias, deprimidas, desanimadas, porque estão perecendo. Mas elas não são culpadas. A culpa é minha, que eu não tenho pregado a palavra para essas pessoas. Porque eu venho para o culto e preocupo só comigo. A igreja somos nós. Deus tem o prazer de levar a palavra a todas elas. Todos vão ter oportunidade de ser salvas, mas isso depende de mim, depende de você. A igreja que não tem uma visão missionária é uma instituição falida. Sabe por que as igrejas estão fechando hoje em dia? Porque a igreja não tem visão missionária. Pare e reflita quantos pastores que nós temos só nesse ministério da Batista. Isso é obra de Deus, amados. Quantos presbíteros que nós temos aqui na igreja? Quantos diáconos? Quantos obreiros que a nossa igreja tem? Na última pregação eu falei sobre paralisia espiritual. Nós precisamos passar a carregar mais cama, porque tem muitos paralíticos. E esses paralíticos só vão chegar até Jesus se eu e você levar elas. Hoje eu entendo porque que Jesus me curou de uma paralisia. Para me mostrar primeiro que tem muitas pessoas paralisadas espiritualmente. E que se eu não pregar a palavra de Deus para essas pessoas, Deus vai requerer o sangue dessas pessoas. Hoje ser pastor, ser pregador não é tarefa fácil. Porque nós temos que muitas das vezes pregar aquilo que Deus quer que fale. Só que hoje há uma inversão de valores. Muitos pregadores estão pregando aquilo que o povo quer ouvir. E é por isso que Jesus aqui ele é criticado pelos judeus. Porque Jesus estava tentando mostrar qual é o verdadeiro pão. Mas eles estavam preocupados com o pão que enche o estômago. E não com o pão que te leva à vida eterna. Para de preocupar com o dia da manhã, preocupa com a vida eterna. Será que se Jesus voltar hoje, aleluia, como que está a minha vida? Quem aqui já tem um passaporte da vida eterna? Quem aqui já alimentou do pão vivo que desceu do céu? Aleluias. Essa é a igreja que Deus quer. É essa igreja que vai subir. Mestre, quando chegastes aqui, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. As pessoas seguiam Jesus, a multidão seguia Jesus, não por causa que ele era o pão vivo que desceu do céu, mas é porque onde Jesus estava, ele multiplicava pães. Nós precisamos sair dessa categoria de pessoas que só vêm para a igreja, que só aproxima das coisas da igreja, dos cristãos, em troca de algumas coisas, de alguns interesses. Tem pessoas que só aproximam das igrejas em troca de benefícios.
Igreja não é instituição filantrópica. Aqui, ao invés de nós darmos o pão, nós ensinamos. Ao invés de dar o peixe, nós ensinamos a pescar. Porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata e de toda a riqueza. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. A oração do justo tem muito em seus efeitos. Se tem uma área da nossa vida que nós estamos passando por deserto, ou é um propósito de Deus, ou Deus quer nos tratar de alguma maneira, mas se nós tomarmos o barco e ir até Jesus, pode ter certeza, esse tempo de deserto ele vai acabar na tua vida. A atitude hoje, de alimentar desse pão vivo que é Jesus, a sua vida vai ser transformada. Aprenda isso. Eu venho ao culto para receber o pão vivo que desceu do céu. Se você não vem com esse propósito de vir no culto, adorar a Deus e alimentar do pão vivo que é Jesus, o seu culto é em vão. A sua oração não passa do céu da sua boca. Amados, versículo 26. Em verdade vos digo, vós me procurais porque não vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. E aí Jesus, ele exorta dizendo, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subiste para a vida eterna. Deus nos exorta nessa noite, trabalhai, não para o pão que nos leva à morte, mas trabalhai, fazei a obra de Deus, ajude outros irmãos, para que você tenha a vida eterna. Amados, nos últimos dias o amor de muitos vão se... Não é esquentar não? Mas nós somos a igreja avivada. Então por que hoje as igrejas não são mais avivadas? Porque o amor de muitos estão se esfriando. Vira para o teu irmão e diga para ele, como é que está seu amor? Está frio, ou está quente, ou está morno? Amados, eu sonho por uma igreja avivada. As pessoas têm uma conotação errada de avivamento. E eu quero dizer um pouco sobre avivamento na sua vida. Avivamento, ela vem de dentro para fora. O avivamento não vem do pregador, do ministro de louvor. O avivamento vem da palavra de Deus. Dá para você entender isso? O avivamento ele não vem do homem, ele vem dentro de nós, de dentro para fora. Se o culto foi frio para você, foi porque o avivamento não foi de dentro para fora. Avivamento não é gritar, não é orar em línguas. Avivamento é um padrão de Deus que está lá em Atos 2. De repente, um vento impetuoso, um vento forte entrou numa sala. Línguas de fogo foram repartidas entre os discípulos. Sabe o que está faltando dentro das igrejas? Avivamento. Várias pessoas me param na rua e dizem assim, pastor, lá na sua igreja é avivada? Eu falo, como assim? Se o avivamento é de dentro para fora, é individual, como que eu posso dizer se a minha igreja é avivada ou não? O avivamento é o padrão de Deus. Sem obediência a Deus não há avivamento. Sem santidade não há avivamento. Lembro que eu estava no ministério e veio um pessoal de fora. E nós estamos precisando buscar avivamento. E aí foram 3 dias de culto e nada aconteceu. As pessoas hoje têm uma distorção do que é avivamento. Avivamento é a presença de Deus. Mas não basta só estar na presença de Deus, porque até Uzá foi fulminado quando estava na Arca da Aliança. Então o fato de você estar na presença de Deus não quer dizer muita coisa.
Mas quando você entende que onde há a presença de Deus, é necessário que haja avivamento dentro de nós. O avivamento tem que partir dentro de mim e dentro de você, Pedro. De você, Raquel. O avivamento tem que nascer dentro de nós, pastor Jackson. O problema é que as pessoas hoje estão buscando avivamento no pregador, no ministro de louvor. Nada vai acontecer. Amados, Jesus, ele tinha uma resposta para cada questionamento dos judeus. Eu quero te dizer que se você vinha para a igreja em troca de algum interesse, a partir de hoje você vai entender o que é o culto. E a partir do momento que você entende o que é um culto, você nunca deixa de vir ao culto. É lógico que não tem como você estar em todos os cultos. Mas a pessoa que entende que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, jamais você vai perder um culto por algum motivo, a não ser em caso de doença. A sua prioridade é adorar a Deus. Você tem que colocar na sua agenda de 2018, que na quarta, na sexta, no domingo, de segunda a sexta, eu tenho que estar na presença de Deus. Você tem que aprender a priorizar as coisas de Deus. Eu poderia estar num evento agora festivo, mas não estou aqui, não é porque eu estou pregando não. É porque eu aprendi a priorizar as coisas de Deus. Se você vir aos cultos só no dia de Santa Ceia, rever seus conceitos. Porque se você encher o tanque do seu tanque de combustível do seu carro, você pode até andar um mês, não pode? Mas uma hora ele vai te deixar na mão. E hoje tem muitos crentes flex. Estão alimentando da palavra de Deus e também do mundo. A sua vida espiritual não pode ser flex. Hoje você é templo do Espírito Santo. O único combustível que tem que estar dentro de você é o Espírito Santo. Alimente mais da palavra de Deus. Sabe por que muitas das vezes nós nos tornamos fracos? Porque nós estamos deixando de alimentar o pão da vida eterna. O pão que nos leva à vida eterna. A gente preocupa em viajar, em fazer planos, mas nós esquecemos como que está a nossa vida espiritual. É um momento agora, as empresas estão fazendo balanço, é um momento de nós fazermos um balanço da nossa vida espiritual. Como eu estou diante do Senhor, como que eu vou começar, como que eu vou terminar o ano de 2018 bem se eu estou começando mal? Se eu estou longe da presença de Deus? É isso que Jesus quer dizer para os judeus. Para de preocupar com o pão que alimenta o estômago e passa a alimentar o seu espírito. Porque a pessoa, quando ela é alimentada do Espírito Santo, da palavra de Deus, não tem tentação que resiste ela. Porque a palavra de Deus disse, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então o seu problema, o meu problema não é diabo. O nosso problema é que nós estamos deixando de alimentar das coisas de Deus para alimentar das coisas do mundo. Você pode ficar de pé por um minuto? Deus não vai desistir de você, eu posso afirmar isso. Você pode até virar as costas para Deus, mas Deus nunca vai desistir de você. Anda na presença de Deus, amados. Não saia da presença de Deus. E muitas das vezes nós temos que andar na presença de Deus. Muitas das vezes é na peleja, é nas lutas. Só Deus sabe como é que está seu coração agora. Eu sei que as coisas lá na tua casa estão difíceis. O seu relacionamento, a sua vida profissional, a sua vida familiar, os seus sonhos, projetos. Deus sabe, Ele conhece o teu coração. Mas Ele não vai desistir de você. Se você entender que Jesus é o pão vivo da sua vida, jamais você terá fome e sede. É o único pão que nos sustenta.
Os prazeres mudando já não pode fazer mais parte da sua vida. Para de deixar de vir ao culto por algum motivo ou outro. Estar na presença de Deus é o melhor lugar, amados. E estar no centro da vontade de Deus é melhor ainda. Porque aquele que faz a vontade de Deus, Deus sempre honra. Olha o que Deus já fez na sua vida. Jesus dizia, eu multipliquei os pães, eu multipliquei os peixes, eu andei sobre o mar, eu acalmei a tempestade, e vocês ainda não compreendem que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Deus já fez tanta maravilha na sua vida, meu irmão. E muitas das vezes nós abrimos a boca, ao invés de adorar a Deus, nós murmuramos. É tempo de nós pararmos de murmurar e dizer, Jesus, você é o pão vivo que desceu do céu. Põe a mão no teu coração, vamos fechar o corredor. Eu tenho a certeza que Deus vai derramar um grande avivamento na sua vida hoje. Aquilo que estava parado vai passar a mover. Aquilo que estava vazio, Deus vai preencher com seu amor. Aquilo que estava faltando na tua vida, Deus vai entrar com plenitude. Deus quer derramar pessoas aqui. Deus quer derramar tanto óleo sobre a tua vida, a ponto de transbordar. Isso, começa a sentir a presença de Deus. Isso, abençoa a vida do seu irmão que está à tua direita, à tua esquerda. E começa a dizer, Jesus, você é o pão vivo que desceu do céu. Eu quero comer deste pão vivo, que nos leva à vida eterna. Essa é a oração que eu faço nessa noite. Senhor, manda esse pão vivo lá na minha casa. Senhor, leva este pão vivo que desceu do céu lá no meu trabalho. As pessoas estão famintas. O mundo está faminto. Senhor, tanta tragédia na nossa cidade. Senhor, haja avivamento nessa cidade, Senhor. Deus, mostra para essa cidade que você é o pão vivo que desceu do céu. Deus, o Senhor é um Deus que sara. Sara o teu povo, Senhor. Isso, começa a liberar perdão. Começa a arrepender dos seus pecados. Senhor, que haja avivamento nessa noite. Shurimikandarai basuri alabacheia. Oh Espírito Santo, toma essa igreja, Senhor. Nós queremos o pão vivo que desceu do céu. Oh, aleluia. Quebra o vaso de alabastro. Sube as nábias, chama na basúria, alabastro. Ei, camala, súria, alabacheia. Oh, Espírito Santo, totalmente amável, batiza a tua igreja com tesouro desejável, adora o Senhor. Eu procuro. Isso, levanta teu braço bem alto, adora esse Deus. Deus. Apaixonado, eu sou é do meu amado. Aleluia. E tu és Santo, meu. Oh, xeriande Pra canta. sempre governar. Santo, Santo. Isso, começa a falar. Santo, 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 Santo. Oh, aleluia. Santo, Fico Santo. maravilhado. Aleluia. Glória a Deus. Tu és muito Glória a mais Deus. do que Começa a falar. eu possa Abre expressar. a tua boca. Ó Santo aleluia. Deus, quebra o vaso de Isso, alabastro. derrama, Senhor. Derrama do teu Espírito. Sobre o Deus que sabes me maravilhar. Isso. Deixa Deus te renovar. Derramo meu Há quanto tempo você não sente a louvor presença de Deus? sobre ti. Aleluia. Olha o pão vivo descendo do céu. Amor sobre ti. Batiza a tua igreja. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu amor. Aleluias. Aleluias. Ó
Eu queria que a igreja agora orasse pelo avivamento dessa igreja. Aqueles que puder orar, aqueles que puder ajoelhar, aqueles que puder levantar um clamor em alta voz, para que a cidade de Patrocínio entenda que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Isso. Vamos clamar por avivamento. Isso. Levanta teu braço bem alto. Senhor meu Deus, soberano Deus, Pai, que haja avivamento neste lugar, que haja avivamento nessa cidade. O Senhor é um Deus que sara, o Senhor é um Deus que liberta, o Senhor é um Deus que transforma. Aleluia. É isso que a igreja precisa: dobrar o joelho, levantar os braços bem alto e adorar esse Deus. Oh, Espírito Santo. Só um minutinho agora, só os instrumentos. Só os instrumentos agora. Eu quero ouvir a tua voz nessa noite. Começa a levantar um clamor pela nossa cidade. Começa a levantar um clamor pela tua família. Começa a levantar um clamor pelo teu bairro, pelo teu trabalho. Oh, Senhor, Tu és o pão vivo que desceu do céu. Só o Senhor pode alimentar uma nação. Senhor, tenha misericórdia do Brasil, Senhor. Oh, Senhor, que nós não venhamos brigar, Senhor. Pai, que haja união no nosso país, na nossa cidade, na nossa família. Isso, começa a adorar do seu jeito. Começa a clamar. Nós não estamos orando, nós estamos clamando. Nós temos que prantear orando a Deus e ter misericórdia dessas pessoas que estão famintas do pão vivo. Oh, Senhor, visita minha família, Senhor. Visita meu trabalho, Senhor. Visita essa cidade, Senhor, nos quatro cantos dela. Que o avivamento dessa igreja alcance nessa noite esses lugares. Pai, é necessário que haja mudança nessa cidade, Senhor. Oh, Senhor, quantos pais que estão desistindo dos filhos. Oh, Senhor, filhos são herança do Senhor. Quantos jovens estão sendo ceifados, Senhor, eu não aceito, Senhor. Pai, quantas pessoas que precisam de uma cura física. Pai, que o Senhor cure essa pessoa, porque o Senhor é um Deus que sara. Eu creio que o Senhor está curando pessoas aqui nessa noite. Cura física, cura espiritual. Eu repreendo sobre a vida dessa família que tem maldição hereditária. Coloca um ponto final, Senhor, nessa família em que predomina o suicídio, que predomina o câncer, que predomina o divórcio. Eu repreendo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, restaura essa família, Senhor. Esse casal que está pensando em divorciar, Senhor, coloca um ponto final. Traga de volta essa pessoa, Senhor. Eu não aceito, Pai, que lares sejam destruídos, que filhos abandonem os pais. Pai, eu também coloco nessa oração a vida do nosso pastor, Senhor, que ele venha ter sabedoria, discernimento, Senhor. Que o Senhor continue dando a ele unção, Pai, para conduzir este ministério. Pai, abençoa os obreiros, abençoa a liderança dessa igreja, abençoa as crianças, os jovens. Pai, abençoa as finanças dessa igreja, Senhor. Deus, abençoa, Senhor, cada membro desta igreja, Senhor. Abençoa até aqueles que ainda se tornarão membros em 2018. Pai, aqueles que vão descer as águas do batismo, Senhor, que eles entendam que o Senhor é o verdadeiro pão vivo. Pai, que não haja apenas 3 batismos, mas que haja a cada 2 meses um batismo, Senhor. Porque a visão missionária é ganhar almas. Oh, Senhor, cuida desta obra, Senhor.
que nós viemos a cuidar deste ministério, desta obra, que nós viemos a ter zelo no nosso ministério. Pai, se entrou alguém aqui pensando em desistir do ministério, Senhor, o Senhor é o Deus pão vivo que desceu do céu. É você que Deus conta para a obra missionária. É você que Deus conta através do teu testemunho, e a vida de muitos serão transformadas. Que jamais falte o pão vivo nesta igreja, que é a palavra de Deus. Pai, abençoa os ministros de louvor, os levitas, Senhor. Usa eles, ó Pai. Oh Deus. Mesmo se entrou pessoas aqui com o coração duro, que a Tua palavra desmiuça, despedaça o coração dessa pessoa. Essa pessoa que nunca presenciou, que nunca sentiu a presença de Deus. Obrigado, Senhor, porque nessa noite o Espírito Santo tocou essa pessoa. Oh Senhor, esta é a oração que nós fazemos. E só quem vai morar no céu, dê um grito de júbilo bem alto. E nessa mesma essência de adoração, eu vou passar a palavra para o pastor, mas eu queria que você continuasse nessa essência de adoração. Isso, continue adorando esse Deus. Santo, Santo, Santo. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Coisa boa. Quem aqui foi abençoado? Muito bom. Obrigado, presbítero Gilberto. Meus irmãos, temos que encerrar o culto, né? Mas que bom que você veio. Lembrando que amanhã às 15 horas tem o culto das crianças, à noite culto de jovens. Domingo pela manhã te vejo aqui, tá? Vamos dar sequência à carta de Tiago e domingo à noite o culto da família.